Olá, queridos, tudo bem? Quem está falando aqui é a Cris Moreira e é com muita alegria que eu estou passando para compartilhar com vocês algumas palavras sobre advocacia, né, no tempo presente. Mas que advocacia? A advocacia que eu acredito. A advocacia, para mim, é uma carreira fundamental para uma sociedade que se diga livre, democrática e comprometida, né, com o justo, com o bom, né, com a elevação humana. E eu defendo muito a noção de uma advocacia que parta de uma consciência inicial. Por que necessariamente todos os conflitos que me surjam eu tenho que necessariamente processar ou ser processado? Por que necessariamente eu preciso ir ao judiciário para obter um bem que eu deseje, né, um interesse ou o que seja? Por que eu não posso pensar em estabelecer diálogos, né? Me servir da mediação, da conciliação, da transação, como meios aptos a conseguir aquilo que eu desejo, ou mesmo que seja justo, em relação a mim ou a outra parte? Por que nós não pensamos na força do diálogo, na força da, digamos assim, da consensualidade para buscarmos resolver os nossos problemas? O fato é que nem todas as pessoas são pessoas acessíveis, pessoas tranquilas, pessoas racionais, conscientes, né, que desejam a paz. Isso é uma verdade. Na verdade, sendo bem redundante, essas pessoas são, talvez antes, muito instintivas, né? Pensam talvez muito na própria proteção e às vezes a qualquer preço e a preços muito altos e muito caros. Mas eu defendo uma advocacia do diálogo. Eu defendo uma advocacia que primeiro as partes sentam, conversam e, se for o caso, haverá um processo. Mas só se for um caso. E por isso eu gostaria de dizer para vocês de algumas das vantagens que existe na advocacia consultiva, na advocacia chamada extrajudicial, ou mesmo na advocacia chamada multiportas. E agora eu vou explicar multiportas, né? Começar por ela, porque talvez seja a colocação mais intrigante. Multiportas é uma noção nova, relativamente nova, que diz que hoje a justiça se coloca em outras portas que não sejam somente a porta de acesso pelo judiciário. Então, os cartórios de notas, os cartórios de registro de imóveis, os cartórios de protesto, né, são conhecidos como os cartórios de atuação extrajudicial, eles também resolvem muitas situações, como, por exemplo, divórcios, inventários, cobrança de dívidas, execução, protesto, né, do devedor de alimentos faltoso. Há uma série, uma gama enorme, né, de situações que podem ser resolvidas por esta via. E o advogado que atua extrajudicialmente deve acompanhar o seu cliente, porque todos esses atos precisam da presença de um advogado. Mas, além disso, quando a gente fala, né, nessa atuação do advogado fora do âmbito do judiciário, é para que esse advogado, ele, através do seu conhecimento jurídico, ele vai aplicar às partes, claro, através dessa conversa na qual ele vai participar, ele vai mediar, ele vai orientar, ele vai estabelecer os limites e os alcances do direito que eventualmente uma parte ou outra alegue ter, ou mesmo até dizer: não, o seu direito não é exatamente como você pensa, menos, ou então mais um pouco, ou então diferente do que você está pensando. Então, por isso, eu repito uma frase que fez parte de um dos lemas da OAB quando eu me formei. Eu me formei há 34 anos atrás, ou seja, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou formada desde 1989. E naquela época, a OAB lançou o seguinte slogan: não assine, não contrate, não faça nada de relevância jurídica sem antes consultar um advogado. E eu diria, um bom advogado. Né? Um bom advogado, um advogado experiente, um advogado estudioso. Ele pode até ser alguém recente na carreira, mas desde que seja estudioso, seja comprometido
principalmente com uma ética, digamos assim, com um atuar sério, com um atuar comprometido, tratando o seu cliente como se estivesse a tratar a si mesmo. Então, essa fala é só para dizer para vocês que eu acredito muito na advocacia, que ela é realmente uma carreira imprescindível, tal qual a medicina. Eu vou dizer por quê. O primeiro bem que nós temos é a vida. Ele precisa de defesa, mas a liberdade e a expressão dos nossos direitos, né, através, né, da atuação humana com os nossos semelhantes, é algo que também nos traz saúde, nos traz vida. E o direito ele trabalha a favor dessa mesma vida, de uma vida saudável, de uma vida plena, de uma vida virtuosa, de uma vida que nos traz orgulho, porque busca na verdade, busca nas convicções do bem, né, o seu grande apoio. Então é nessa advocacia que eu acredito. Muito obrigada pela atenção de vocês e caso precisem, estarei à sua disposição. Obrigada.